para mais um programa com Hangout hoje, programa Fator RH, nas vozes de Marcelo Samer e Márcia Abad. Sejam bem-vindos aqueles que nos ouvem ao redor do mundo pelo link da radioremixesotera.com. E bem-vindos os amigos que estão chegando para mais um Hangout nesta noite do dia 19 de setembro de 2018. Tema de hoje, Marcinha, o cérebro reptiliano, parte 1. Bem-vinda, Márcia Abad. Marcinha, a abertura do programa está contigo. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam todos mais que bem-vindos aí, para corrigir meu português. Boa noite para você que está no chat e para você que está ouvindo a gente por aí. Bom, hoje vamos falar de cérebro reptiliano, parte 1. Dessa vez com o professor Marcelo Samer. Timete. São 9h01, horário de Brasília para você. Para você que está chegando, seja bem-vindo por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix. Só estou vendo alguém buzinar atrás do meu ouvido aqui. Nada de professor, pelo amor de Deus. O que estão buzinando aí no teu ouvido? Pode dizer. Dá corda, né, Jorge? Aí ferrou tudo. Pode dizer. Vamos ver, ele vai falar, eu vou ficar bem quietinha hoje, eu só vou ficar observando, só. É só tu me dar o aval aí que eu vou começar o programa, que eu tô pronto aqui. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Então vamos lá, fala, Marcelo Samer. Então, Marcinha, hoje a gente começa a primeira parte do cérebro reptiliano. Primeira coisa a ser dita, gratidão a todos que estão aqui, que estão chegando. Peço bastante atenção, porque hoje vamos começar a desvendar alguns mistérios interessantes, que não são mistérios na verdade, já está aí para todo mundo ver há muito tempo. Em face de algumas coisas que a gente tem visto, ontem passamos um áudio e me parece que é pertinente a gente falar sobre isso hoje. Para começar falando tudo direitinho, gente, é uma verdade das maiores. Todos nós temos cérebro reptiliano. Todos nós temos cérebro reptiliano. Na totalidade, não. Parcialmente, sim. O que acontece depois? A gente faz o link. É uma coisa muito interessante começar a fazer os links desde já. Lá no comecinho. Quem nos criou? Ou quem nos geneticamente modificou? Muito bem. Aplausos para quem pensou reptilianos e outras raças, porque assim é. Fisicamente, fomos modificados e aí começa uma situação que a gente vai começar a desvendar algumas coisinhas hoje. Funcionamento de um cérebro reptiliano é tudo isso que a gente vê todos os dias. Mas por que funciona assim? O Edu Branhes chegou cedo hoje, se instalou bem instalado na cadeirinha dele, relaxou e falou duas coisas certas. Ego e poder. Poder e ego. Um centraliza, eu peço a atenção de todos porque isso é interessante, um centraliza a individualidade e o outro a coletividade.
De onde vem esse tipo de coisa que o Marcelo está dizendo? De onde ele tira esses absurdos? Não é absurdo nenhum. A nossa ciência tradicional, maravilhosa, da qual nós não temos que nos orgulhar, porque ela está a 1 bilhão de anos-luz atrás de qualquer projeto secreto dos governos que nos governam. E a nossa ciência tem um propósito que é muito claro. Não nos deixar sair do controle. Ou seja, nada. Nossa ciência não serve para coisa nenhuma. Ah, mas nós temos avanços. Ótimo, gente. Cada um que pense aquilo que lhe convier. Tá? Para mim, a nossa ciência não existe perto de tudo que é feito dentro dos projetos secretos dos governos que nos governam. Mas a nossa ciência, maravilhosa, fez uma descoberta fantástica. E anunciaram aos 4 ventos o seguinte: 4 genes desconhecidos. Vocês já me ouviram falar disso aqui, mas eu tenho que falar de novo. Então eu vou refazer todo o raciocínio para que ninguém se perca. 4 genes maravilhosos. Eu, particularmente, atribuí 2 desses genes a um lado e 2 ao outro lado. Os 2 desse lado reptiliano são justamente o ego e o poder. E eles são acionados dentro da nossa expectativa de vida, dentro disso que a gente tem como expectativa de vida. E, portanto, o ego é o eu acima dos demais. Eu sou o melhor, eu sou o centro das atenções, eu sou o macho ou a fêmea alfa. E a outra coisa, que é o poder sobre os demais, fazendo prevalecer a minha vontade. Assim nós começamos a saga do pensamento de um cérebro reptiliano. E aí, se a gente for começar a desvendar esse mistério todo, somos nós, gente. Tá? Ninguém aqui vai se iludir. Isso somos nós. Isso somos nós. Quer queiram, quer não queiram. Quem diz e fala de transição, a gente pode colocar ela aqui, à medida em que nós faremos essa transposição do cérebro reptiliano para um cérebro menos egóico e menos desejoso de poder. O que a gente pode dizer sobre o nosso dia a dia? Atualmente nós estamos passando por um calendário de eleições. E se eu for discorrer sobre tudo que isso implica, gente, às 24 horas do dia, a quantidade de trabalho, a quantidade de necessidades, a quantidade de desejos, tudo isso é cérebro reptiliano. Mas eu puxei essas 2 partes aqui, o ego e o poder, porque isso comanda o resto todo. E a gente vê todos os dias as pessoas tomando atitudes extremamente estranhas. E atitudes extremas. Que muitas vezes a gente não compreende. Mas se nós começarmos a colocar dentro disso o nosso cérebro reptiliano, conforme ontem aquela narrativa que foi trazida para o Hangout de ontem, a menção que é feita a uma suposta aproximação de um suposto astro, sei lá como se chamaria isso,
e as decorrências disso sobre os cérebros dos bichinhos, das baratinhas. Foi feita menção ao surto, que é uma coisa extremamente perigosa, porque o instinto de preservação ele é animal e, portanto, nós lutaremos por nossas vidas até o fim, caso isso ocorra. E vejam o que é o ser humano, vejam a configuração de um ser humano com o cérebro dividido em duas partes. A quantidade de assunto que isso vai render. Compreendem isso? Observem uma coisa, que esse cérebro reptiliano, ele é animalizado mesmo. Não estou falando de sensações, sentimentos, nada ainda. É o poder e o ego e o poder. E o jogo é assim. Nosso calendário, que não foi criado por nós, que foi criado por um poder paralelo, tudo aquilo que nós estamos sofrendo é cria de um poder paralelo, e todos são crias de cérebros reptilianos. E nós vamos além de tudo isso no nosso raciocínio, porque se nós começarmos a pensar e a puxar por aí, nós vamos nos dar conta de que por trás de um cérebro reptiliano existe um outro cérebro muito mais perigoso. E a gente vai falar disso num outro momento, porque hoje é o cérebro reptiliano, o nosso cérebro. Aquele que constrói as nossas próprias armadilhas, é aquele que se deixa prender por si mesmo, aquele que não observa em si a potencialidade de se libertar de toda essa porcaria que está por aí. E eu estou falando com vocês e a minha cabeça numa velocidade muito grande, ela está retornando a tudo aquilo que foi dito nesses 400 programas da Rádio Remix. Exotera. Porque em cada ponto disso, nós temos a ação do cérebro reptiliano. O tipo de governância que nós temos, ela é egóica, ela ama o poder, ela ama estar acima dos demais. As camadas sociais que este projeto, vindo de um cérebro reptiliano, colocou. Estratificados. Gente, é tanta coisa para a gente falar de um cérebro reptiliano e o que ele produz, que é assustador, porque é tudo. Tudo é dominar o outro. Eu dominando o outro o tempo todo. E nós sendo vítimas de um projeto mal sucedido, mas bem sucedido para o cérebro reptiliano. E dentro disso, é lógico que aí nós temos as castas do poder, que dizem para nós todos os dias como usar o nosso ego. É uma armadilha terrível. Uma armadilha terrível e uma constante luta interna. Porque o ser humano, ele não é só isto. Ele está isto e mais alguma coisa. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Buscando esse algo mais que possa controlar
toda essa animalização que somos nós. Compreendem que a necessidade que se toque nesse assunto, que é um assunto particularmente intrigante e muito interessante, porque se nós pegarmos toda a história humana, ela cabe dentro do ego e do poder. A jornada do herói de todos os filmes, de todas as peças de teatro, de tudo aquilo que é roteirizado pelo homem, é extremamente egóica e ela está linkada diretamente ao poder que eu posso exercer sobre o outro. Subjugar ao outro. Quando nós falamos que sexualmente nós temos uma animalização bastante grande, eu não estou aqui, certamente, falando de preferências sexuais. Isso não está aqui nesse contexto. Eu estou falando do sobrepor daquilo que muitas pessoas conhecem como uma agressão animal. Porque do outro lado nós temos o amor, que é diferente disso. E aí começa o grande conflito interno do ser humano. Porque são duas metades que se degladiam todo o tempo. O tempo inteiro é uma batalha. Conflitos, nós aqui já estivemos falando sobre conflitos, e o conflito interno é um dos mais penosos para qualquer ser humano, porque ele não se vê reptiliano, mas ele é parte reptiliano. E quando a gente fala que é necessário que se assumam as responsabilidades, é disso que nós estamos falando. Porque cabe a nós individualmente, e aí começa toda essa situação a se reverter, cabe a nós individualmente que nós tenhamos esse conflito que é muito presente e que nós possamos compreender contra quem ou o que nós estamos lutando. Internamente. Sempre a dualidade, Cláudia. Sempre a dualidade, gente. O que somos nós, além de um campo de batalha que anda, que caminha, que quer exercer as suas funções no mundo, mas nem sequer compreende muito bem quem é. Então hoje nós estamos abrindo uma outra página do quem sou eu, quem somos nós. E esta configuração de mundo que nós temos serve exatamente ao poder, que é o controle, e ao ego, que é a combustão ou a gasolina do poder. Quando o eu ultrapassa o nós, ele se volta diretamente para o poder. E o poder demanda força. E a força demanda arma. E a arma demanda morte. E aí, as decorrências todos nós conhecemos quais são. Porque se eu não posso me sobrepor ao outro pela inteligência, eu simplesmente meto uma bala nele. Se eu não posso me sobrepor ao outro pelo trabalho, eu roubo a ele. E se eu não posso me sobrepor ao outro, os meus desejos, eu imponho a ele a humilhação. O amor faz parte do outro lado do nosso cérebro.
Os resgates que nós estamos fazendo nessas últimas semanas, gente, eles são extremamente preciosos, porque as decorrências de um cérebro reptiliano todos nós podemos presenciar diariamente. A mídia não faz questão de esconder isso. E nós temos um farto material de pesquisa. Mas tudo que se vê e tudo que se fala hoje é, resumidamente, é claro que vocês vão pensar milhares de situações, mas se nós formos reduzir tudo, nós chegaremos em duas pequenas palavras: o ego e o poder. O ego e o poder são preponderantemente alavancas do cérebro reptiliano. Observem, meus queridos, que eu falei no começo, e vou retornar lá, que a ciência tradicional, a nossa belíssima ciência, maravilhosa ciência de nada, consegue descobrir coisas fantásticas por vezes. E aí nós levantamos as mãozinhas para o céu e agradecemos todos juntos. E a ciência nos diz que 4 genes descobertos em todos os seres humanos não são terrestres. Não fazem parte do nosso ecossistema. Logicamente que a minha cabeça, que é algo que me intriga também até hoje, me trouxe 2 genes para um lado, 2 genes para o outro. Diretamente eu consegui chegar no ego e no poder. Os outros 2, um deles é o amor, e o outro eu ainda não achei qual é. Gente, se nós temos capacidades natas que são nossas, de raciocínio, o que é que está faltando para que a gente compreenda que nós somos formados disso? E, portanto, um lado, quando ele se sobrepõe, ele vai subjugar o outro. Se nós estivermos imbuídos de ego e poder, o outro lado não se sobressai. Nós abafamos de tal forma aquele lado para que ele não aconteça, porque isso diria ao cérebro animal: tu és um fraco, tu não pertences mais a esta cadeia de poder. E, portanto, o teu ego é fraco. Mas, estranhamente, as coisas acontecem. Estranhamente, as coisas acontecem. Nós estamos procurando um caminho por entre esses labirintos do cérebro animal reptiliano. E tudo o que fazemos hoje e tudo o que observamos hoje é uma briga, uma guerra diária de grupos que querem se sobrepor a outros grupos egoicamente e pelo poder. Existe um poder paralelo a tudo isso. Vários poderes paralelos dentro da nossa sociedade hoje, coexistindo entre si, sobrevivendo uns dos outros. Todos eles vindos deste gene. Nós estamos acostumados a observar pessoas, e já trouxemos pessoas aqui na rádio, uma pessoa que me dá assim, sempre muito prazer e muita felicidade de poder ouvir. Kátia de Jaimo, quando ela fala de empatas e... Marcinha, são os empatas e são os... Onde está a Márcia Abad nessa hora? Márcia.
Obrigado, Ronaldo. Os empatas e os narcisistas. E aí nós temos novamente uma dualidade. Empatas e narcisistas. Segundo Katia Djaimo, os narcisistas podem chegar a produzir em si mesmos psicopatias tão graves para destruir os empatas. Isso que é ego e poder. Tudo o que nós estamos observando, gente, são crias de um cérebro reptiliano. O nosso cérebro. E, portanto, a gente tem que compreender de uma vez por todas que, por isto, nós não somos essencialmente bons nem essencialmente ruins. Nós somos o que somos porque geneticamente somos crias de duas partes. E aí, caras pálidas queridos, nós somos bichos. Alguém se recorda da família Dinossauro? O Dino chegando em casa? Quem? Vejam bem o que nós reproduzimos. Bem-vindo, Mendes. Nós reproduzimos exatamente aquilo que nós somos em todas as instâncias. O ego e o poder, o ego e o poder, o ego e o poder. Às vezes, na hora da morte, a gente quer exterminar o ego e o poder e quer se arrepender. Lembra, Ronaldo? Lembra disso? Ed, nós não temos isso no ego e no poder. O ego e o poder, eles não enxergam absolutamente nada, eles não veem ninguém na frente deles. Eles são os deuses de si mesmo. Eles são os deuses de si mesmos. E tudo para onde a gente olhar, nós vamos ver exatamente o quê? Um conflito existencial permanente em todas as instâncias. Porque é disso que nós somos feitos. Que comportamento nós desejamos para nós mesmos? Às vezes a gente vem aqui, fala milhares de palavras e não se dá conta do óbvio. Nosso cérebro é assim, por quê? Naquele momento lá, a genética que nos deram é essa. Foi essa. Mas eu não quero ficar parecido com uma lagartixa pro resto da minha vida. Amo as lagartixas, mas elas lá e eu aqui. Elas fazem uma limpeza sensacional, inclusive são predadores de baratas, viu, Bel? Mas perdem o rabo se a gente pisar em cima. E alguém que todos vocês, alguns já conhecem muito bem, me disse em segredo um dia desses: lagartixa, a gente não corta o rabo, a gente corta a cabeça. Brincadeiras à parte, gente. Todo o nosso trabalho é aliviar a pressão do ego e do poder, essa sede de poder, essa coisa que simplesmente cega o ser humano. Cega o ser humano. Quando ele está sob influência do ego, ele quer diretamente o poder, porque ele sabe que só tem uma forma dele sobreviver. É se sobrepondo aos outros
subjugando os outros, escravizando os outros, e aí nós vamos chegar em tudo que nós estamos discutindo em 400 programas. Tudo que é dito por Caio Breno, tudo que é dito por todas as pessoas que passaram por aqui, nós estamos sintetizando em ego e poder. Esse é o funcionamento do cérebro reptiliano. E eu estou esperando contestações em relação a isso, porque o que nós vamos falar aqui, já falamos de empatas e narcisistas. E nós vamos discorrer por todos os caminhos, todas as instâncias que fazem a nossa sociedade, e nós estamos agora num momento de ego e poder. Alguém discorda? Alguém discorda? Como é que se comporta um candidato à presidência da República? Eu, o ego, dizendo o seguinte: eu posso, eu faço, desde que me deem o poder. Eu posso, eu faço, e a gente vem aí e desmistifica tudo, porque é eu posso, se me derem o poder, eu posso arrumar a minha vida. A de vocês não, porque a vocês eu não enxergo. Então a gente tem que começar a compreender, através das nossas poucas células cerebrais que nos restaram, que a gente tem que ser inteligente o bastante para compreender que, se nós temos uma banda podre dentro da nossa mente, da nossa cabeça, aqui no crânio, ela tem que ser subjugada pela vontade. Porque senão, aquilo que a gente estava falando ontem vai se reproduzir aos milhões, aos bilhões, porque é tudo obra do cérebro reptiliano. Ele não enxerga ao outro, ele não tem esta capacidade, porque ele funciona através do ego, que é a explosão do eu. Eu me basto. O egóico, ele chega a pensar o seguinte: eu me basto. Não preciso de mais ninguém. E aí, gente, onde nós vamos ficar? Onde é que nós vamos começar a castrar o ego e a dividir o que seria o poder do ego? Se eu quero, isso seria muito fácil de fazer. Por exemplo, a Rádio Remix só tem 3.000 e umas quase 500 pessoas lá inscritas. Eu quero, para daqui a um mês, 1 milhão de inscritos. Eu vou artimanhar algo dentro do meu cérebro reptiliano que me dê condições de alcançar o que eu quero. A coisa é tão violenta que todos nós sabemos a quantidade de suicídios que são cometidos todos os dias por parte de pessoas extremamente jovens. Isto é uma negação ao regime que está posto, que é um regime de escravidão. Porque é um regime de escravidão. Se nós não temos segurança pública, se nós não temos saúde, se nós não temos educação, se nós repassamos tudo isso para alguém que supostamente está ali nos representando, se o cérebro deste ser é igual ao meu,
Eu estou falando em cérebro, não atitudes, viu, gente? Logicamente, ele vai pensar em mim? Ele só vê o ego. Ele não vai pensar jamais em mim, ele vai pensar nele, nos descendentes dele, porque ele quer a perpetuação deles no poder que é fruto de um cérebro reptiliano herdado lá no começo. Jorge, o cérebro reptiliano ele não está nem aí se eu morrerem milhões. Vocês têm que começar a observar isso de uma forma mais ampla e nós vamos abrir agora um leque de coisas que se diz história da humanidade, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras que vieram antes delas, revoluções dentro dos países, porque o poder é sedutor e eu quero o poder para mim, porque através dele eu exalto o meu ego. Então é um jogo entre uma coisa e outra, gente. O cérebro reptiliano, ele reproduz isso o tempo todo. O ego e o poder, o ego e o poder. Ele não enxerga absolutamente mais nada. E ele está em todos nós e ele é atuante em todos nós. E aí, Ronaldo, como é que nós vamos saber que aquele cara vai fazer? Ah, não, se ele não fizer, eu tiro ele na base da porrada. Vocês têm que entender que o que um reptiliano enxerga no outro? O mesmo que ele enxerga nele. Aquele outro tem ego e poder latentes. O outro está com eles adormecidos porque ele não alcançou o poder ainda. Ele ainda não alcançou o poder, porque no momento que ele for alçado ao poder, vai haver conflito, vai haver morte, porque eles querem o poder a todo custo. Um quer o poder do outro para subjugar ao outro. Porque é que, sem citar nomes, eu vou falar aqui uma situação estranha, mas que funciona. Grupos são a favor a um ex-presidente que nós sabemos quem é, que não está no poder neste momento, não está mesmo, e outros grupos são contra. E aí nós temos no nosso grande tabuleiro, nesse joguinho imbecil, todo mundo lutando contra todo mundo. Só que se esquecem que na cabeça de um daqueles grupos está um reptiliano egóico. Na cabeça do outro grupo está um reptiliano egóico. E as pessoas vão se matar por isso. E me dá vontade de rir. Não tem imbecilidade maior do que essa, gente. Me perdoem. Nós não temos que entrar em conflitos que não são nossos. Isto é briga de ego e de poder. E nós temos que ser mais inteligentes. Por que eu sempre digo que a gente tem que ser inteligente? Ou a gente vai sobrepujar tudo isso e vai começar a pensar com equilíbrio, e aí vem a necessidade do equilíbrio. Não é um lado 100% e o outro zero, o outro lado 100% e o outro zero. É 50-50, gente. Porque as energias que estão aí, elas são exatamente coerentes com o que nós somos. E, portanto, não dá para ser 100% santo, 100% não santo.
O que é que a gente não está entendendo? Que isso é uma realidade que a gente não quer aceitar? Que não vai existir dentro desses grupos aquela mente que vai simplesmente fazer o que é correto. Eu não preciso dizer para ninguém onde estão os celeiros eleitorais. Todo mundo sabe. Porque sempre ficou faltando alguma coisa para alguém. E esse alguém se sentiu prejudicado. E quando ele foi ao rei reivindicar aquilo, ele não teve a sua reivindicação atendida. E, portanto, quando aquele rei foi deposto, colocaram um outro que não era rei, era um plebeu naquele lugar, mas o plebeu logo rapidamente se deu conta que o rei vivia no conforto, e isto eu também quero para mim. Eu também quero para mim. Vocês notaram o ego no eu também quero para mim? E aí eu vou dar um pé de sapato para os descalços do meu povo. Porque depois da próxima eleição eu darei o outro pé de sapato. E assim é feito todo o tempo todo. Isso aqui, gente, não é uma questão política, eu estou explicando o cérebro reptiliano. É o cérebro do poder. E assim está dentro das empresas, das grandes corporações, assim está por todo lado. Assim está por todo lado. Eu hoje conversava com a Marcinha e a gente falava a respeito disso. Milhares de situações que vêm disso, dessa genética infernal, que não é angelical, que para muitos vai parecer muito triste isso, mas nós somos bichos mesmo, tentando melhorar. Tentando melhorar. E aí eu não compreendo por que é que se precisa falar 1 milhão de vezes de uma coisa que é algo que todos têm condições de entender a partir de si mesmo. A partir de si mesmos. Nós temos uma vida muito bem montada que nos faz a família dinossauro mais completa do mundo. Porque nós baixamos a cabeça e seguimos todos o que o seu líder mandar. Porque ele nos dará carnaval, que todo mundo já sabe o que significa, libertinagens. Isso não é liberdade, gente. Isto é cria de um sistema de controle. Eu ontem falei uma coisa que acredito que botei algumas pessoas a pensar. O Brasil, amanhã, será o país de todos, menos dos brasileiros. Porque a inserção do cérebro reptiliano aqui é tão forte, tão violenta, que tudo é ego e poder. Eu não preciso citar para vocês as redes sociais. Todo mundo conhece. E aí já sabem que eu não estou mentindo. Que eu não estou me omitindo aqui. Todo mundo sabe o poder das outras nações muito bem armadas, e falei disso agora há pouco, porque quem quer o poder e quer deter o poder, ou ser o detentor do poder, ele precisa se armar muito bem.
porque senão ele vai ser destroçado pelo outro que quer o poder que é dele. Tudo isso são cérebros reptilianos conversando entre si, brigando entre si. Então nós temos que compreender o que somos diretamente e falar sobre o que somos sem falar do nosso cérebro reptiliano, parcialmente reptiliano, não é justo. Não é justo. Com ninguém. Porque as pessoas não se reconhecem entre si. Não se reconhecem entre si porque não aceitam. Ah, Marcelo, que palavra é essa de novo aqui? Não aceitam o que são. Desfaça seu contrato aceitando a si mesmo. Eu me aceito. Você vai ver o que você é capaz de reproduzir e produzir na sua vida daqui para frente. Desfaça o seu contrato. Diga a você mesmo com sinceridade, olhando nos seus olhos na frente do espelho, que se fizer necessário isso, eu me aceito. Desfaça esses contratos, porque tudo o que o cérebro reptiliano reconhece em si e no outro são contratos. Gente, tudo tem solução. O que a gente está falando aqui é aquela parte que dói. É aquela parte que ninguém quer tocar no assunto. Porque é justamente mexendo nessa parte que nós vamos dar o nosso salto qualitativo. Tudo bem, eu posso ter um cérebro reptiliano, eu preciso viver nesse mundo, mas eu posso ter muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que isso. Eu protesto, eu não aceito ser apenas isto. Onde está o meu lado bom? Ele está em nós, em cada um de nós. É preciso que nós saibamos falar daquilo que nos incomoda sobremaneira. Porque se nós estivermos no lugar do outro amanhã, nós estaremos almejando e desejando exatamente o que o outro tinha, porque nós estamos reproduzindo o modo de pensar de um cérebro reptiliano. Ou nós podemos mudar isso. Marcinha, por favor, me diz, no teu entender, como é que nós podemos começar a mudar isto? Não é retirar 100%, porque não vai ter como retirar 100% disso, mas como é que a gente pode fazer com que o outro lado se sobressaia mais em relação a isso tudo, Marcinho? São escolhas. Escolhas. A escolha é quando você decide, alguém faz algo para ti e você fica com raiva daquela pessoa. Isso são escolhas. Cada passo que você dá, cada sensação que você tem, você vai levar para um lado. E quando eu coloquei dragão e anjo, é porque de fato é. Quando as pessoas... não precisa vir um anjo do céu para ser um anjo. As pessoas são um anjo aqui mesmo no lugar onde elas estão. Tá? Quando a gente fala que é anjo, quando a outra ajuda a outra, sem ter intenção nenhuma de ter aquela gratidão de volta para ela. Mas a satisfação de poder ter ajudado uma pessoa, para outra pessoa ela vai ser um anjo. Então existem anjos aqui
no meio de nós, tá? Essa é a grande verdade. E isso vai depender do que você vai querer direcionar a tua vida para um lado reptiliano, fazer com que o seu cérebro funcione no lado mais reptiliano do que no lado mais angelical. Isso não significa que vamos ser anjos a ponto de ser, né, castos e tudo mais, porque vamos ter defeitos no meio do caminho, mas na medida em que você faz o bem e pratica o bem, isso se torna algo angelical, porque você se doa para outras pessoas, né? Esse é um fato. Quando quer ver uma coisa interessante, existe nos hospitais, né, que tem crianças que são filhos de moças que usam drogas, são viciados em cocaína, né, viciado em êxtase e tudo mais. Tem hospital que chama essas pessoas. Espera só um pouquinho. Espera aí, Marcelo. Gente, uma das coisas que eu mais gosto é provocar vocês. É provocar reflexão em vocês. Vocês já entenderam isso, né? Vocês já entenderam isso. Mas a gente tem que flexionar o cérebro para todos os lados. E se existe alguma coisa que está dolorosa, é a aceitação do meu cérebro reptiliano. Isso justificaria tudo? 100% não, mas 99% sim. Isso significa que se nós temos clareza de pensamento quanto a isso, e a gente for lá, a gente vai descobrir coisas inacreditáveis que nós podemos fazer, e nós temos força para isto, porque existe um outro lado que está também atuando, e este outro lado tem que ser reconhecido. É isso, Nath. É o controle, porque a partir do controle você faz a escolha. A escolha é, escuta, eu não quero mais essa sociedade. Tudo bem que eu sou assim, é decorrente disso? Tudo bem. Só que eu tenho em mim uma outra premissa. Eu quero uma outra coisa. Eu quero um momento diferente. Só que o conflito vai ser crucial. O conflito é cruel. Ele é necessário porque quem está no poder não quer largar o poder. Vai, Marcelo. Retorna aqui com o teu raciocínio. Tudo é uma questão de programação. Vem, Marcinha, vem. Quem se acomoda não luta. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Por favor, é que eu imaginei que a Márcia teria retornado aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Então, gente, é preciso furungar na ferida mesmo, tá? A gente não é, infelizmente ou felizmente, o mocinho da história. E a gente não é, infelizmente ou felizmente, o bandido da história. Por que é que tem um lado que sempre quer nos puxar para lá? Porque ele é predominante sobre o outro. Ele se mostra predominante pela força. E o outro, e aí nós temos uma parte do gen que já foi decodificado, Jorge e Léo, né? E a gente vai buscar o outro código dele.
Esse conflito é natural, gente. Ora, vocês não veem aquele senhor que não quer largar o poder nem por nada? O que aconteceu? Vejam bem, vamos traçar um perfil aqui de um ex-candidato que já foi presidente. Tá? Um ex-candidato que já foi presidente. Vamos traçar o perfil. A pessoa sai de uma comunidade X, alcança o poder e o que foi que aconteceu depois? Naturalmente não vai querer largar o poder porque o poder é a fonte de tudo que há neste mundo reptiliano. Igual a um cachorro com seu osso. É isso, Glaucio. À medida em que nós desconstruímos o ego, que aí é uma grande diferença, gente, quando nós somos alçados ao poder, quando nós estamos diretamente ligados ao poder, é aí que a gente conhece quem é quem realmente. Porque ou esse gene ele vai eclodir naquele momento ali, ele vai estar atuante naquele momento ali, e aí nós vamos desconhecer a pessoa a partir disso. Vocês compreendem que não existe uma coerência, mas existe aí o ego e o poder. Jorgito, o ego e o poder. Eu não vejo ao outro. Eu não respeito ao outro. Eu não enxergo nada, só a mim e os vassalos, aqueles que estão abaixo de mim. Então a gente não pode cair em conversinha mole para boi dormir, porque todos os que estão aí têm o mesmo discurso, que corresponde ao mesmo teatro. E se a gente cair nisso, vamos ver uma coisa interessante que foi falada ontem. Eu disse bem alto para que as pessoas pudessem ouvir. Nós estamos produzindo um país que será entregue a outros povos. E o que é que o Ministério da Educação e Cultura está fazendo? Repassando aquelas cartilhas para as nossas crianças, transformando as nossas crianças em objetos para servir ao desejo de quem? Cérebros reptilianos. Quem é que subjuga ao outro dentro de uma relação? Nojento? Nojento é a gente descobrir agora que isso é uma preparação para aquelas outras pessoas que virão subjugarem nossos filhos, netos. Isto é que tem que estar na nossa mente neste momento. E aí o meu cérebro reptiliano me diz, aqui não, meu irmão. Eu te mato se tu fizer isso. E isto tudo é engendração do sistema de controle. E a gente está falando 24 horas. É isto, Eduardo. Porque tem um ministro de não sei o quê que age a mando de nós já sabemos quem, porque tudo isso é engendrado por uma política que está vindo de fora, e não pensem que o inimigo ele lê esquerda, direita e centro. Ele lê eu sou o poder. E o cérebro reptiliano lê ele está no poder. Ou eu derrubo ele para eu estar no poder, ou eu não sou nada dentro dessa estrutura. Então, gente, está na hora de agir. Qual é a saída que nós temos?
Eu não estou aqui querendo empurrar vocês pelo caminho do Joãozinho do Passo Certo. Tá? Eu não estou querendo empurrar vocês por caminho do Joãozinho do Passo Certo. Mas para mim, poder é assim mesmo que funciona. São 150 pessoas, são 150 pessoas. Então tem um pouquinho para cada um. E é isso que vai ter. Porque no momento que tivermos 149 pessoas sem nada e uma com todo o poder, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Esse um vai se sobrepor a todos os outros, porque ele é o cérebro reptiliano atuante. Ronaldo, só o poder tá bom, o resto ele vai conseguir. Só o poder tá bom, o resto ele vai conseguir. Porque é impressionante como as pessoas conseguem ser má influência e influenciar gerações e gerações de pessoas. Vocês compreendem que essas coisas todas estão diante de nós o tempo todo e a gente tem que continuar linkando os processos. As pessoas estão saindo da sala e eu sei por que disso. Porque é duro ouvir que o nosso cérebro é de um animal, que não é nem de macaco. Quem dera fosse. Quem dera fosse. Compreendem? Jorge, o espelho é algo que nos transforma em objetos irrefutáveis. A gente não tem como fugir. Tá, Rodrigo? E o Lair Ribeiro fala do cérebro reptiliano dessa forma, traçando todo um perfil lá do começo da existência humana até hoje. Não, Rodrigo Lobo, tu me perdoa. Ele não fala disso aí. Ele fala da neurolinguística, que é uma programação, que a gente também fala. Agora, ele não fala nesses termos. E é tão velho que ninguém está prestando atenção. E vai todo mundo para o mesmo buraco amanhã. E vai todo mundo para o mesmo buraco amanhã. Vai todo mundo para o mesmo buraco amanhã. Quando vocês virem forças maiores que as nossas, vindas de lugares que vocês já sabem onde são, eu vou falar de novo, hemisfério norte, porque eles vão fazer uma catástrofe acontecer de qualquer maneira, porque eles querem reduzir a população do mundo, porque para eles isso não está bom. E eles vão chegar aqui com poderio de armas que nós não teremos como não aceitar. Claro, Mendes, eles já nos fizeram dessa forma. O poderio de armas de quem vai chegar aqui, gente, é tão vasto que nós não teremos como dizer não. E aí nós vamos ser escravos dos escravos. E aí vocês vão entender tudo isso que a gente está falando agora, porque a gente não vai ter acesso bonitinho como a gente tem hoje. Por que vocês acham que ninguém se meteu a fazer uma guerra contra o Brasil? Invadir o Brasil? O Brasil está guardado porque ele tem os 2 maiores mananciais de água do mundo. Esse Deus aí eu não quero.
O Brasil tem a maior riqueza do mundo, a água, que em alguns lugares da Europa já está faltando. O nióbio não vai valer tanto como a água, porque a água, se a gente não tomar, se a gente não beber água, a gente morre. E o Brasil tem. O Brasil já não tem mais a Amazônia. Nossa matriz energética está sendo vendida para a China. Nossos governantes, sejam eles quem forem, eles estarão atrelados a políticas internacionais. E o que é que a gente vai fazer agora? Tu não entende, André, por que eles vão controlar? Deixa eu falar? Mas, bah, entra aqui e fala. É o seguinte, ó, vamos deixar uma coisa bem clara. Quando a gente traz algum assunto para falar, a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente vê, a gente lê, a gente compara, a gente sabe que Léo Ribeiro falou, a gente sabe que Hélio Couto falou, mas tem uma coisa que vocês precisam enxergar. Cada um ser é um ser. Cada um tem a sua diferença. Então, assim, não tem a necessidade de comparar. Ah, já fulano falava isso há muito tempo. Há muito tempo. Você falou bem, há muito tempo. Só que não se fala tanto como se falava antes. O povo enalteceu aquilo, adormeceu, morreu. Todo mundo esqueceu dessa parte. Né? É preciso entender que cada um é cada um. Não a comparação entre as pessoas que vocês podem fazer no momento em que vocês estão estudando essa coisa reptiliana é uma coisa, né? Agora toma cuidado para não comparar, porque se vocês chegam no chat e comparam algo que o Marcelo Summer falou aqui, a outra pessoa que está aqui falando igual a gente com vocês, elas não vão gostar. Então aí você já cria algo que não é bacana de se criar. E aí tu usa o lado reptiliano da vida que você acha que você não usa. Inconscientemente você vai usando. Né? Então, essa é a grande tacada. Então, gente, não começa a mudar o assunto, não quebra a linha de pensamento do que a gente tá falando, sabe? É ruim você trazer algo, você vem debater com as pessoas, vem fazer com que as pessoas reflitam aquilo, e de repente você tem um monte de coisa, as pessoas falando um monte de coisa, e de repente daqui a pouco vocês não estão focados em exatamente nada do que a gente está falando aqui. Azar. Quando tá? Aconteceu. Pois é, e aí tem aquela coisa que eu saí daqui falando o seguinte, dragão e anjo, tá? É isso. A metade, esse DNA reptiliano que a gente tem, vai se desenvolver a partir dos seus atos, tá? A partir dos seus atos, tá? Então, não sou nenhum anjo. Gente, a gente pode ser hoje no momento que a gente quiser. A partir do momento que você praticar o bem, você se torna um anjo daquela pessoa, tá? E não é para idolatrar, não. É para dizer, poxa, aquela pessoa foi um anjo na minha vida. Me ajudou muito. É a satisfação que a pessoa teve de receber aquilo que ela realmente precisava e a satisfação do outro que fez sem interesse nenhum. Tá? Então, assim, a gente vai desenvolver esse lado reptiliano a partir do momento em que você perde a sensibilidade, o sentimento, a caridade pelas pessoas. Tudo isso você esquece, né? O Marcelo já falou um monte de coisa aqui, né? Lobo, desculpa, tá? Do mesmo jeito que tu é muito sensato em falar as coisas, eu vou falar, não vou mudar, né? E eu tenho que falar isso enquanto você estiver aqui, não depois que você saiu. Então, é aquela coisa da gente começar a ver essas coisas de um modo
diferente, né? O que é que eu estou fazendo inconscientemente que eu ofendo a pessoa, que eu começo a criar uma raiva, que eu começo a sentir empatia por aquela pessoa, né? Eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu posso até não ir com a cara daquela pessoa, mas eu não preciso desejar nada para ela de ruim, nem pensar, e nem fazer com que esse DNA reptiliano fique alto aí para que as coisas possam acontecer. Aí as pessoas falam assim, mas o que eu faço, né? Às vezes a gente tem que começar a pensar, por exemplo, as pessoas falam, mas aquela pessoa é muito ruim. Gente, se vocês querem ver pessoa ruim, vai dentro de um hospital. Aí você tem o presidente, que cuida do hospital inteiro, né, em geral, que ele manda nos médicos, tá? Os médicos, eles querem tratar de todos os pacientes. Só que tem um porém. Olha, esse cara vai dar um gasto tão grande aqui, que você trata dele, manda embora e manda tratar no posto. É assim que funciona. Porque ele não tem dó daquela pessoa que está doente ali, ele não quer nem saber, o médico quer até tratar da pessoa. Mas eles vão mandar para casa, é o sistema. Entende? E não é diferente, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, quando a gente briga com alguém, a gente fala palavras ofensivas, joga na cara o que a gente fez. Tudo isso é o nosso lado reptiliano que põe para fora. Entende? Então, é aquela coisa da gente tentar fazer o quê? Sair dessa coisa chamada DNA reptiliano, fazer mais o bem e não tentar ver o que é mais necessário para mim, só para mim, né? E aquela coisa egoísmo do ego, do poder e tudo mais. Então, assim, gente, não é diferente. Não é diferente de um sistema de hospital em que o presidente olha para o chefe de cirurgia e fala: você não vai operar isso aqui porque essa mulher vai morrer mesmo. Mas aí o médico diz: não, mas eu sei que eu consigo. Não, ela vai ficar aqui 15, 20 dias na UTI, não. Manda para casa, dá um remedinho para dor e tá tudo bem. E é exatamente assim que a população brasileira morre todos os dias. Porque não tem leito. Mas não é porque não tem leito, gente. É porque eles não querem gasto nos hospitais públicos. Porque se você for levar no hospital particular e se você disser que tem dinheiro, o que vai acontecer? Eles vão fazer. Por quê? Porque eles têm dinheiro. Por que os políticos não vão no SUS? Só vão no Sírio-Libanês e no Albert Einstein? Gente, acorda. Porque eles preferem que o povo morra do que eles. Entende? É aquela coisa de dizer, a mente reptiliana não está com a gente o tempo todo. Isso vai depender das nossas escolhas. É claro que a gente é um ser humano e a gente erra no meio do caminho, que isso é muito normal. Né? Então a gente tem que prestar atenção, não é nos outros, não é nos erros dos outros. Tá, o que o sistema está fazendo comigo? O que eu posso mudar em mim para que eu possa me libertar dessa coisa? Porque eu vou falar para vocês, sair o DNA reptiliano é muito difícil. Isso vai depender do seu desenvolvimento de caráter.
Eu aceito fazer essas coisas erradas ou eu não aceito? São coisas muito simples que fazem com que a gente comece a refletir, né, num patamar mais elevado. Sabe? Aquelas pessoas que adoram brigar, aquelas pessoas que adoram gritar, aquelas coisas que as pessoas acham que eu vou pegar, vou fazer alguma coisa, né? E aí fica tudo muito difícil. Muito difícil, por que eu tô falando isso? Porque as pessoas começam a pensar e falam assim, tá, quer ver uma coisa, um exemplo bacana de te dar é o seguinte, você se separa de alguém que teve um relacionamento, né? E aí tu tem que ficar com ódio daquela pessoa, porque aquela pessoa te fez um monte de coisa, né? E aí você tem que guardar, gente, não. Eu passei por isso, sei como é isso. E eu preferi deixar a pessoa viver. Sabe? Eu preferi deixar a pessoa viver. Porque todo ser é dono de si. São escolhas que eles fazem. Mas na minha cabeça, isso porque eu era nova, eu tinha 21 anos. 21. Eu pensava assim comigo, eu falei assim, o que eu vou ganhar se eu ficar com ódio, com raiva dessa pessoa? Sabe? Eu não vou ganhar nada guardando isso dentro de mim. Então é difícil, é muito complicado. Então a gente tem que desenvolver esse lado bom que a gente tem todos os dias, sabe? Então eu não tenho ódio dessa pessoa, tá? Não tenho mesmo. Fiquei chateada, sim, porque são coisas que você não espera que aconteça e acontece. Oi. E passou. Tá ruim. Tudo vai passar. Tudo passa. Oi. Entende? Oi, Tudo tia. passa. Tô bem, tia, senhora. Tudo passa. Então não adianta a gente Tô querer bem, tia. desejar mal pro Tá outro, tia. verificar o que o outro faz. Sempre tá apontando o dedinho. Sempre apontar o dedinho para as outras pessoas e esquecer o que a gente faz, né? Esquecer o que a gente faz. Então a gente tem que prestar atenção. É dessa maneira, essas coisas pequenas, o ódio, a raiva, sabe? O grito, o xingo, tudo isso te faz desenvolver o lado reptiliano da vida. E não deixa você desenvolver a bondade. E aí você se torna o quê? Frio, calculista, né? Aí você acha que você é o dono da razão, né? Tudo é você que pode fazer. E na verdade, não é. Né? Então as pessoas acabam ficando sem emoção. É o tipo daquela pessoa que tem uma baita de uma empresa que ela começa a se relacionar com a elite, como diz outras pessoas aí, com a elite do Brasil, da sociedade, aí começa o ego crescer. Sabe? E na verdade, assim, gente, todo mundo tem ego. Entende? Todo mundo tem um ego. Isso vai ser mais forte ou não a partir do momento que ela fizer as escolhas dela, as atitudes dela, o caráter dela vai mostrar o que ela é. Então, o que a gente tem que fazer? Se policiar, começar a fazer o bem para as pessoas sem esperar ter nada em troca, gente. Porque, na verdade, tudo aquilo que tu faz de bom volta para você. E você não precisa ficar esperando que no dia seguinte tu vai receber não sei o que da tua vida. Porque, na verdade, essas coisas vêm na hora que você precisa. E não do jeito que você quer. Então, o que a gente tem que fazer? Desenvolver o nosso lado anjo.
Porque a gente pode ser um anjo. Eu já contei para vocês uma vez aqui que lá em Minas Gerais tem uma senhora, eu esqueci o nome dela de novo, preciso rever essa reportagem, que ela é uma senhora negra, a coisa mais linda é aquela senhora. Mais linda. Ela trabalhou durante muito tempo, comprou um terreno, fez uma casinha e começou a fazer uns barracos na casa dela, em que ela colocou as famílias que não tinham lugar para ficar. Entende? São esse tipo de atitude que faz a gente entender que o ser humano tem um lado bom. Né? Então a gente tem que ter o quê? Consciência do que a gente está fazendo. Do lado do bem, do lado do mal, do lado reptiliano e tudo mais, é desenvolver. A gente já tem um padrão, a gente pode desenvolver ou não. Essa é uma questão de escolha. Marcinha, traz a figura icônica do paraíso terrestre, quem estava habitando lá? Adão, Eva e o que mais? Quê? Quem estava habitando a figura icônica do paraíso? Aquele lugar maravilhoso. Adão, Eva e quem mais estava entre os dois? Não sei, aí tu tem que falar. A serpente. Ah, serpente. Que ofereceu um contrato em forma de maçã. Se essa figura não nos diz nada, gente, pelo amor de Deus. Lobo, não era bem o conhecimento que ela trazia, né? Ela trazia a corrupção da genuidade do ser humano, que até então era puro e foi feito ali um contrato. E conforme aquele contrato foi aceito, o que aconteceu na descrição bíblica? O que era paraíso virou Então, gente, tudo isso está posto, e o que a Márcia falou é interessante. Só vou colaborar com o que ela estava falando, dizendo o seguinte: eu não. Olha só o que é o cérebro reptiliano. Eu não. Isso tem que ser abolido. Nós aqui não damos lucro para nenhuma editora. Nós aqui não vendemos a nossa imagem. Nós aqui não vendemos ou sorteamos alguma coisa. Nós aqui não estamos fazendo o que fazemos por dinheiro. Portanto, eu sempre falo a mesma coisa. Nós aqui falamos para 10, 20, 30, 50 pessoas, os que aqui estiverem querendo ouvir o que se tem para dizer. Então, gente, o interesse, isso já foi falado aqui milhares de vezes, foi perguntado para nós. Qual é o interesse de vocês com esta rádio? O que é que vocês querem com ela? E o amor também faz parte do cérebro reptiliano, Marcinha. Só que é o amor por si mesmo, exageradamente. Passou de paixão e se foi para outro lado. A questão é, ou eu vou viver dentro do sistema, colaborar com o sistema, fazer parte do sistema,
ou eu vou fazer tudo contra o sistema. Pode parecer palavras de alguém rebelde, mas eu prefiro estar onde eu estou. Porque hoje, amanhã ou depois de amanhã, o mesmo sistema que me escraviza vai ser quem vai me libertar. Porque eu estou produzindo as chaves da minha libertação. E se eu tiver consciência de que eu sou um reptiliano, mas eu posso ser muito mais do que só isso, eu vou passar a chave adiante. Isso foi, Bel, uma grande sacada que poucas pessoas compreenderam, algumas não fazem, outras riem disso, mas eu estou dizendo a vocês novamente, todo o nosso contexto enquanto sociedade é feito a partir de contratos. E se a Michelle estivesse aqui, ela diria exatamente para vocês que é uma realidade pela profissão que ela tem. Vocês compreendem que as coisas são feitas de formas que nós estamos descobrindo a cada dia uma falsa face deste projeto ridículo ao qual nós estamos submetidos. E se uma pessoa sequer compreender o que a gente fala, para nós o nosso trabalho está feito. Porque qual é o interesse? Eu não vendo nada para ninguém. Eu não me vendo ao sistema. E assim mesmo, ele vai me libertar. Porque é justamente isso. O contrato que eu faço com o sistema é o contrato que eu quero. Por quê? Porque o sistema é programado. E no momento que ele tentar se desprogramar, ele cai. E, portanto, ele tem que sobreviver assim. Programado assim. Azar do sistema se eu descobrir como corromper o sistema. Nós, sem sombra de dúvida, JL, nós avançamos muito coletivamente, mas individualmente o trabalho é árduo porque o conflito é diário entre esses dois lados que estão permanentemente tentando se sobrepujar um ao outro. Mas as armadilhas dos sistemas a gente já está compreendendo como funcionam. E o que é que a gente está fazendo aqui? Hein, Nath? É isso, aprendendo a lidar com esse sisteminha que nem é tão assustador assim. Eu tenho um bicho dentro de mim? Tenho. Se ele sair para fora, ele é capaz de atrocidades? Sim. Sim. Mas eu não vou me vitimizar com isso. Eu vou me controlar. Eu vou aniquilar a parte possível daquilo que eu não gosto deste senhor. E o resto, ele que se vire.
Marcos, só vai vencer aquele que tu deres oportunidade. Eu digo sempre para as pessoas o seguinte: dentro do sistema, se tu fores combater o sistema dentro de uma instituição, seja ela qual for, como é que tu vais te apresentar lá? Como um anjo de candura? Tu vai ser devorado em 2 segundos. Tu vai ser devorado em 2 segundos. Tu não pode mostrar ao sistema absolutamente nada que ele detecte quem tu és. Eu vou lutar com as armas do sistema, usando as armas do sistema. Não contraindo contratos. Não contraindo contratos. Se eu não preciso de 10 camisas, eu preciso de 3, é 3. Controle mental, físico, a real necessidade de cada coisa. Ah, mas se nós não fizermos assim, vou falar para vocês uma coisa que todo mundo passou por isso e viu a situação e não colaborou para que isso tivesse acontecido. Se isso tivesse acontecido, algo muito grande teria repercutido em toda a sociedade brasileira. A greve dos caminhoneiros. As pessoas ficaram brigando entre si, absurdamente isso, sem observar que a oportunidade esteve passando debaixo dos nossos narizes. Ah, mas como é que eu vou viver sem... Gente, para tirar um inimigo de dentro de nós desse tamanho, vocês não têm noção da força que é. Por que eles recebem adiantado, hein, Marcos? Porque se eles não receberem adiantado, a cobrança é muito maior depois. Os que sobraram, né, Angélica, que já estão jogados, todos prontos para morrer. No Brasil nem se fala. Os caras pegaram agora lá essa gente da FUNAI, eu vou dizer para vocês uma coisa. Bem, enfim, não vou entrar não vou entrar nesse mérito, Marcinha. Já são 22h33. Isso, vamos embora que já tá na hora da gente ir embora. É hora de dar tchau. Vocês me digam apenas que vocês compreenderam ou vocês começaram a entender o funcionamento do nosso cérebro animal reptiliano. Compreendem isso? Isso é necessário para que a gente vá descobrir as outras portas. Tudo isso, gente, se vocês fizerem analogia entre ego e poder, ego e poder, ego e poder, vocês vão ver absolutamente tudo que o ser humano é de mais podre. É importante para que amanhã a gente consiga decifrar o outro lado deste cérebro, que é o lado que vai nos livrar de toda essa porcaria. Ou os dois juntos vão trabalhar juntos para nos livrar de toda essa porcaria. É isso, Nath. A gente está no controle. A gente sempre esteve no controle. A gente está no controle. Escorregou, caiu, levantou, vai de novo. Mas não passem para o lado de lá, por favor. Não vamos realimentar essa máquina, não vamos alimentar esse bicho, não vamos realimentar esse sistema que ele já deu tudo que tinha que dar. Marcinha, eu queria agradecer ao Jorge, ao Maurício, à Vera, à Michele, à Bel.
É isso, Lobo. A gente precisa. Lobo, aquelas palavras não toma como pessoais, tu entende? Eu não dou lucro para ninguém. Nós não damos lucro para ninguém. Nós não damos lucro para ninguém. Nem a nossa imagem, nem nenhuma editora, nem um superchat. A gente não dá lucro. Eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês vão dar risada. A monetização dos vídeos da Rádio Remix Exotera. Um belo dia estava $27 há não sei quanto tempo atrás, agora está 16. Ela decresce. E eu dou muita risada, eu e a Márcia, com isso. Porque a gente não falando a favor do sistema, a gente falando a favor do sistema, é isso o tempo todo. Então, dane-se, vamos abrir o bocão. Vamos abrir o bocão, não, e vamos agir, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso, Lobo, nós também. Nós também. Frost, saldo negativo aqui, eles nos tiram do ar. Não, eles nos tiram do ar. Ou não, né? Porque é melhor a gente saber onde o inimigo está do que não ter notícias dele. Né, gente? É melhor a gente ter o inimigo debaixo dos nossos olhos do que não ter notícias dele, porque ele pode estar fomentando alguma coisa contra nós. Marcinha, tô pronto. Beijo no coração de todo mundo. Amanhã tem mais. Ele fala tchau e nunca dá tchau. Continua falando. Bom, para você que está aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, a gente agradece a sua presença. Hoje são 22 horas e 36 minutos, horário de Brasília para você. A gente agradece o Maurício, o Jorge, a Bel, a Vera e a Michele, prometendo voltar amanhã a partir das 21 horas ao vivo para você aqui na Rádio Remix Online e também no Hangout da Rádio Remix Online e também no Hangout da Rádio Remix Exotera e Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia.